Infelizmente, não tem o que ser feito para o seu problema de enterotoxemia. Você veio assistir esse vídeo porque os seus bovinos estão morrendo de um dia para o outro sem apresentar sinais clínicos. Você até deve ter necropsiado um ou outro animal, encontrado algum intestino vermelho, mesmo que você não tenha feito necrópsia. Nessas duas situações, sua principal suspeita era de enterotoxemia, a famosa clostridiose. Assim que você chegou a essa conclusão, já caiu na internet para tentar achar alguma forma de prevenir essa doença no rebanho e acabou caindo nesse vídeo. Gostaria que o vídeo de hoje fosse mais um tom de conversa, porque o que eu vou falar aqui você pode até não concordar, mas preciso que você assista até o final para então você tirar suas próprias conclusões. Combinado? Infelizmente, não tem o que ser feito para o seu problema de enterotoxemia. Explico com dados. Estudos publicados em revistas científicas e realizados por patologistas veterinários de renome mundial, mas que são brasileiros, demonstram diversas doenças diagnosticadas em bovinos em 10 até 24 anos de atuação desses profissionais. Em nenhum desses estudos houve um único caso de enterotoxemia comprovado em bovinos. Para pensar, por que centros grandes de diagnóstico veterinário, onde esses patologistas trabalham, que recebem centenas de bovinos por ano e diagnosticam dezenas de doenças diferentes por ano, não tem um único caso comprovado de enterotoxemia, enquanto você tem 10 na semana? Essa conta não fecha. Mas, se você ainda assim não acredita em mim, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a enterotoxemia e aí você vê se as alterações que eu te falar aqui batem com o que você vê aí na sua realidade. Enterotoxemia é uma doença causada pela toxina epsilon de Clostridium perfringens tipo D. E é essa toxina responsável por causar os sinais clínicos e os achados de necrópsia, justamente porque ela causa necrose vascular, isto é, necrose da parede dos vasos sanguíneos, e, em alguns casos, necrose e inflamação do intestino. Não são todos os casos que isso acontece. Sim, a enterotoxemia tem duas apresentações. A primeira é a enterite fibrinonecrótica, levando a diarreia, muitas vezes com sangue e pedaços de fibrina, pedaços de tecido. E a segunda é a apresentação decorrente da necrose vascular, que é o acúmulo de líquidos cavitários e edema encefálico. Além do edema encefálico, esses animais desenvolvem necrose do encéfalo. E quando isso acontece, a doença passa a ser chamada de encefalomalácia focal simétrica. Então, são essas duas apresentações que acontecem. E antes que eu me esqueça, enterotoxemia significa toxina produzida no intestino e que atinge a circulação. Essa é a definição de enterotoxemia. Não tem nada a ver com enterite. Não são sinônimos. São duas coisas totalmente diferentes. Sabendo dessas duas apresentações, você já entendeu que enterotoxemia nem sempre vai ser uma causa de enterite. E cavando mais ainda essa doença, se a gente pesquisar, se a gente fizer um levantamento de casos confirmados da doença na literatura científica mundial, a gente vai reparar que os casos de enterotoxemia que foram confirmados aconteceram em pequenos ruminantes, caprinos e ovinos. Ovinos desenvolvem mais comumente a forma de encefalomalácia focal simétrica e edemas cavitários, enquanto os caprinos sim desenvolvem enterite, com muito mais facilidade. Existe um relato em bovinos dessa doença, publicado em revistas mundiais. E esse relato é uma infecção experimental, isto é, inocularam a toxina no bovino para observar, para estudar o que ele apresentaria. E pasmem, não foi a forma que os caprinos geralmente apresentam, mas sim a forma que os ovinos geralmente apresentam. O bovino apresentou edemas cavitários, dentre eles principalmente hidropericárdio e a encefalomalácia focal simétrica. Não tinha nada no intestino, nem necrose, nem fibrina, absolutamente nada. Detalhe, todos esses artigos diagnosticaram a doença após uma bateria de exames. Não foi só a partir da necrópsia. Então, eles realizaram a necrópsia, observaram muitas vezes os sinais clínicos. Após a necrópsia, coletaram amostras de tecido em formol, encaminharam o exame histopatológico, detectaram a bactéria e a toxina naquelas lesões identificadas. Precisa de uma bateria de exames para confirmar que aquele agente estava ali causando aqueles sinais clínicos e aquelas lesões
encontradas tanto na necrópsia quanto na histopatologia. Existem várias doenças que são diagnosticadas pela necrópsia com muita facilidade, mas tem doenças que não é possível só a necrópsia ser definitiva para o diagnóstico. Resumo da ópera até aqui. Enterotoxemia é uma doença de caprinos e ovinos com muito mais frequência do que bovinos. Em caprinos, causa enterite. Em ovinos, causa encefalomalácia focal simétrica e edemas cavitários, decorrente do dano vascular que a toxina causa. E caso isso aconteça em bovinos, é muito possível que a apresentação seja semelhante à dos ovinos do que simplesmente eles apresentarem enterite fibrinonecrótica. Agora vamos voltar ao seu confinamento, ou à fazenda onde você trabalha. E os casos que você vê, e não é, ou é pouco provável que seja enterotoxemia, o que pode estar causando a morte dos seus animais? Por que a gente não retorna no simples e no comum? Pode ser? Como a enterotoxemia é frequentemente diagnosticada como causa de morte em confinamento, eu vou focar agora em doenças que você precisa estar atento antes de pensar em enterotoxemia, nesse regime de criação. Primeira, acidose ruminal. Casos muito agudos de acidose ruminal tendem a causar um avermelhamento intenso do conteúdo intestinal e das alças. Sem fibrina, sem necrose, apenas um avermelhamento, que pode ser confundido, não sei porquê, mas pode, com a enterotoxemia, que é tão popular. Não é sempre que você vai ver aquelas lesões lindas que a gente vê nos livros, no rumen, um odor ácido, porque muitas vezes você vai fazer necrópsia de um animal que já morreu há tempos. E a característica do conteúdo vai começar a se alterar a partir do momento em que ele morre. Segunda coisa que você precisa considerar é a autólise. A autólise também causa avermelhamento das alças intestinais, inclusive do seu conteúdo. Isso acontece porque quando o animal morre, tudo nele vai morrendo, inclusive as hemácias. As hemácias vão sendo destruídas e liberando a hemoglobina, que é o pigmento que dá o vermelho ao sangue. Quando esse pigmento está livre, ele vai se depositar nos tecidos. Um dos tecidos nos quais ele se deposita é o intestino, uma vez que ali é uma região vascularizada. Você chegou até aqui, mas ainda assim não acredita em mim? Ok, faça o seguinte então. Vamos combinar um negócio. O próximo animal que morrer, você vai fotografar a necrópsia inteira. Vai abrir todos os órgãos, do encéfalo até a bexiga, coletar todos eles em formol a 10% e levar ao laboratório de patologia para realizar exame histopatológico desses órgãos. Se for enterotoxemia, e aí nesse caso vai precisar ser enterite fibrinonecrótica, essas alterações estarão presentes não só na necrópsia, mas também no exame histopatológico. Se for acidose, se for autólise, isso não vai acontecer. Agora, se você já acreditou em mim, se eu conseguir te convencer, então eu te convido a assistir a minha playlist Clostridioses. É uma minissérie que eu fiz aqui para o YouTube e fala sobre as principais doenças causadas por clostrídeos em animais de produção de forma geral. E eu falo um pouco mais sobre doenças de animais confinados nas minhas mentorias, que são individuais e em grupo. Se você quer entender um pouco mais sobre doenças de bovinos confinados para aplicar na sua vida profissional e ficar preparado para o máximo de imprevistos que você tiver, é só me mandar um direct lá no Instagram e a gente conversa um pouco mais. E a gente se vê no próximo vídeo.